viu?
18 horas 32 minutos, estamos de volta com a Lesp em Pauta, segunda edição. Olha, com a chegada do carnaval, muitas dúvidas surgem entre trabalhadores e também empregadores. Afinal, os dias de folia são ou não são feriados ou ponto facultativo? Essa diferença é fundamental, tá? Para que você entenda os direitos e também os deveres de cada parte, principalmente em relação à necessidade de trabalho e também as compensações, tá? Muito bem, para falar sobre isso eu vou conversar agora com o advogado trabalhista, o Leandro É Bosch ou Bock? Vem pra cá, Leandro. Bock? Bock. Ah, bicho internacional aí também me dificulta aqui, né? Tudo bom, Leandrão? Boa noite, certo? Tudo bem? Estamos aqui na luta, né, meu amigo? A gente já tivemos juntos aqui, eu acho que já tivemos juntos. Eu acho que sim. Foi. Então, quando você chegou aqui, eu falei, cara, Leandro, eu olhei e falei, nossa, já tivemos juntos. Leandro, essa pergunta aqui, né? É complicado isso que você pergunta. Exato. Fala aí, mas é feriado, carnaval? Ou não é feriado? Ou uns dizem, tem lugar, eu já sei que tem um lugar que é feriado, isso eu sei. Mas eu quero deixar na sua boca, vai lá, vamos embora. Bom, primeiro é um privilégio, uma alegria e uma honra estar aqui hoje. Nosso, é um prazer enorme. Carnaval é ou não é feriado? Pois é. Pois é. Em alguns lugares, né, em específico, como você disse, no Rio de Janeiro, é considerado feriado. Feriado. Né? Mas só carnaval na terça-feira. Na terça-feira de carnaval. Só para que o telespectador entenda bem. Exato. Não adianta você falar, segunda e terça. Não. Não. A grande dúvida que se instala é o seguinte. Temos o feriado e o ponto facultativo. Né? Então, primeiro tem que saber qual que é a diferença de um e de outro. Então, quando a gente vai falar do feriado, o que é o feriado? O feriado ele tem uma previsão legal. Então, nós temos aí uma legislação que trata dos feriados. E a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela traz lá a proibição do trabalho nos dias de feriado. Quando nós estamos falando de ponto facultativo, aí nós estamos trazendo, né, que são, em regra, folga aos servidores, né, servidores públicos, que pode ser estendido ou não ao setor privado. E aí, nesse caso, as empresas elas podem continuar suas atividades nesses dias, normalmente, não há nenhuma proibição. Só que é aquela dúvida, você já pega o próprio calendário, tem a folhinha lá, né, marcado. Então, já vem ali os dias. Exato, então, mas o carnaval, em regra, na cidade, no estado de São Paulo, não é feriado. Há um projeto, inclusive, desta casa, que trata sobre essa temática do carnaval, mas está em tramitação ainda. Mas também no Rio de Janeiro, né, já colocou logo feriado, né, meu amigo? Feriado, terça-feira, entendeu? Dia de carnaval. Exato, mas aí, como você disse, é só a terça-feira que é considerado o feriado. Até porque as pessoas falam, né? Se falam do carnaval, se remotam ao carnaval como 4 dias. Exato. O carnaval é uma das festas, né? A maior festividade que tem no país é o carnaval. Então é justamente por isso que tem todo ano tem as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, tanto dos trabalhadores quanto das empresas e da população no geral, se é ou se não é feriado. Mas em regra no estado de São Paulo não é feriado. Tá, e a diferença então, vamos lá, do feriado para o ponto facultativo? Exato, o feriado ele é previsto em lei. Então nós temos uma legislação que trata dos feriados. Então os feriados nacionais ele é previsto numa legislação e aí nós temos lá quais são os dias de feriado que não vai ter a atividade nesses dias. O trabalho ele é interrompido. E o ponto facultativo ele é estendido aos servidores públicos. Então, principalmente nessas questões de feriado do carnaval, que tem o dia do carnaval e você pode emendar esses dias. Então, mas aí, no caso de ser feriado, aí é problema da empresa. Aí, se é feriado, a empresa ela pode exigir que o trabalhador vá trabalhar no carnaval? Pode. Ela pode falar, olha... Não, se for feriado, como no Rio de Janeiro. A gente vai falar se for feriado, em regra, não tem o trabalho. Se tem o trabalho, algumas situações há necessidade de trabalhar. E aí você pode ter algumas medidas para o trabalho nesses dias. Em regra, não trabalha. Se trabalhar, recebe em dobro. Ou você pode adotar outros mecanismos. Acordo de compensação de horas, banco de horas... para tratar esse dia de uma melhor forma. Tá, mas se for ponto facultativo, a empresa não tem obrigação de nada, de pagar nada. Não, aí ponto facultativo pode trabalhar normalmente. O que a gente sempre... Mas é outra pergunta, desculpa te cortar, já te interrompendo, desculpa te interromper, mas já te interrompendo. No ponto facultativo, mesmo assim, o trabalhador é obrigado a ir trabalhar? Se a empresa exigir, sim. Nós estamos falando do setor privado. No caso do feriado, do ponto facultativo. Do ponto facultativo. Então, nós temos um ponto facultativo que, em regra, ele é estendido ao serviço público. Né? Então, as empresas elas não necessariamente têm que adotar o ponto facultativo. Elas podem adotar ou não.
Via de regra, por conta dos costumes, muitas empresas acabam adotam o dia como ponto facultativo, mas não há obrigação do trabalhador, nesse dia, ele pode ter que trabalhar. Se o empregador falar, venha trabalhar, precisa ir trabalhar. Exato. Se não for, vai ser descontado. É isso. E acabou, não tem esse papo, né? É isso. Porque a gente fala, facultativo quer dizer que não é feriado, né? Sim. Então, meu amigo, se você não for, tchau, riscou aqui, descontado. É isso. Agora, o que diz a CLT, no caso, sobre o carnaval? A CLT. Sobre o carnaval, ela não fala nada. Nada. Ela fala sobre feriados. Ela tem um dispositivo, o artigo 70 da CLT, que ela traz a proibição dos trabalhos em dias de feriados nacionais e religiosos. Então, o que acontece em relação ao carnaval? O carnaval, ele como ele não é considerado um feriado, alguns mecanismos podem ser utilizados nesse dia. Por que eles fazem isso? Geralmente, nessas datas, alguns dados mostram que há muitas faltas nesses dias, tanto na sexta, quanto na segunda, na terça e na quarta. Então, nós temos aí dados que mostram que as faltas na segunda-feira ultrapassam 60%, no próprio dia de carnaval ultrapassa os 70%. Né? Então, nesses dias, o que a empresa costuma fazer? Geralmente ela pode ter algumas condutas, pode fazer um acordo, ela pode realmente aceitar como ponto facultativo e não descontar nada, então assim, nesse dia, né? Então o trabalhador ele não obedece o ponto facultativo, a empresa pode fazer uma compensação, né, em relação às horas de forma antecipada, então já sabemos que o carnaval agora é semana que vem, então poderia já vir trabalhando esse acordo antecipado, ou então a empresa pode fazer por um acordo individual entre empregado e empresa, fazer um acordo de compensação de horas para depois compensar essas horas que ele tirou do dia do carnaval ou até mesmo utilizar um banco de horas. Mas, se não adotar nenhuma não adotar, se for no lugar que é feriado, se trabalhar, recebe em dobro. Mas no nosso caso aqui no feriado e no estado de São Paulo, não tem nada a ver porque não é feriado. Isso no Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro. Isso, vamos ser bem claro. Exato, isso no Rio de Janeiro. Aquilo lá é feriado, foi decreto, exato. né? Exato. Foi por decreto. Salvo melhor diz, não sei se é de 2008. Acho que é 2008. 2008, né? Já tem um tempinho que eles estão aí nesse... E se o trabalhador, doutor, foi dispensado? Eu digo assim, o ponto facultativo, mas foi dispensado, não precisa vir trabalhar. A empresa desconta dele também? Pode descontar? Se a empresa aceitar o ponto facultativo? Isso. Não, aí não. Aí ela aceitou o ponto facultativo. Um abraço. Não tem problema. Aí, na verdade, ela está aderindo aos costumes, né? Então não teria nem o porquê descontar. Agora, se ela quiser, ela pode fazer isso que eu te falei antes, fazer um acordo de compensação de horas. Então, eu acho que o melhor seria um acordo para as duas partes, né? Entrarem assim no acordo das duas partes para não ter problema. O que a gente sempre diz é essa transparência, né? Então, eu acho que assim, nesse momento é importante a regra do jogo ser clara. Então, é o carnaval. Então, trazer uma transparência, porque isso melhora muito até o meio ambiente de trabalho. Né? Então, você sabendo como você vai lidar nessas datas, tendo uma transparência, colocando como que vai ser a regra do jogo, se vai ter compensação, se não vai ter compensação, se vai ter essa negociação entre empregado e empresa. Então, isso é importante ficar bem claro. E para quem trabalha, por exemplo, é feriado, vamos lá no Rio de Janeiro, para quem trabalha no feriado, aí só para a gente ter certeza mesmo, se a pessoa, o telespectador, entender. Então vamos lá. Legal. Para quem trabalhou no feriado. Tá, estou lá trabalhando no feriado. Ou ele vai receber esse dia de trabalho em feriado em dobro, ou ele pode se utilizar também de um banco de horas para compensar. Se ele trabalhou no feriado, ele compensa no outro dia. Aliás, o banco de horas, ele é dentro da lei, ele é... Válido? Válido ou... É uma questão das empresas. Não, ele é válido. Adotarem esse em 2017 nós tivemos aí a Lei 13467, que foi conhecida como Lei da Reforma Trabalhista, e ela trouxe uma mudança nessa sistemática do banco de horas, inclusive. Então hoje você pode ter o acordo individual entre as partes. Então, empregado e empregador, eles podem fazer um acordo de compensação, que pode ser compensado até dentro do mês. E nós temos o banco de horas, que pode ser a compensação ocorrer em até 6 meses, ou se tiver a participação do sindicato, em até 1 ano. Que aí você pode ter a compensação dessas horas. E aí ele pode, se trabalhar num feriado, ao invés de pagar em dobro, ele pode colocar isso no banco e depois compensar esse dia.
Ah, então é permitido, é legal. É permitido, não tinha. Porque até um tempo atrás, ou até antes disso, não trabalhou, porque a lei é clara, que eu digo o seguinte, você fez hora extra, tem que pagar a hora extra que você trabalhou. Uma hora adicional, exato. Isso por isso que é um tema que sempre é muito discutido, né? É um tema só para que a gente entenda. Exato, mas hoje assim, é aí. perfeitamente possível, tanto a compensação quanto o banco de horas. A compensação você pode fazer ao longo do mês e o banco de horas você pode também estabelecer entre as partes com um tempo maior para poder quitar essa hora. É claro que há uma outra discussão em relação ao próprio banco de horas. Porque a hora extra você faz hora mais adicional. E o banco de horas você faz um dia pelo outro. Essa é uma crítica que fazem o banco de horas, porque, de fato, você teria que ter, então, 2 dias, vamos dizer assim, né? Você trabalhou no feriado em dobro, mas não é o que acontece. Então, você acaba compensando um trabalho dobrado, você acaba compensando um dia pelo outro. Tem uma outra coisa de dúvida, que muita gente também chega na quarta-feira de cinza, e paga que é feriado, né? Que ainda... Tem esse quarta-feira de cinza, não é, né? Feriado, também não é. Tem, mas você... Aí tem aquele... tem uma outra coisa dela na quarta-feira, em que você começa a trabalhar às 2 horas, do meio-dia em diante. Exato. Isso é válido dentro da lei também ou não? Da mesma forma, não. Então, carnaval, quarta-feiras de cinza são... Se você tiver que trabalhar quarta-feira o dia inteiro, tu vai trabalhar quarta-feira. Tu vai trabalhar o dia inteiro. Não tem nada que impeça, nenhuma lei... Não, hoje não. Hoje não há nenhuma legislação que trata, assim, que considera o carnaval ou a quarta-feira de cinza como feriado. Então, nesses dias, se não houver nenhuma estipulação em sentido contrário entre empresa e trabalhador, o trabalho ele é obrigatório. Então, se tiver que ser obrigado a trabalhar no carnaval, tu vai trabalhar no carnaval, é isso? Tem que trabalhar obrigatório. É obrigatório trabalhar no carnaval. Meu amigo, não tem o que fazer. É obrigatório trabalhar no carnaval. Me ajuda aí. Mas é por isso que eu sempre falo, é importante essa transparência, né? Considerando que o carnaval é uma festa muito popular, né? Muito popular, né? E até dos costumes nossos. Então, de repente, conseguir chegar nessa conversa com a transparência. Tem atividade. É o país inteiro. Tem atividades que de fato não tem como você deixar de trabalhar no carnaval. Não, aí sim. Tem atividades que você precisa estar lá, porque realmente vai ter a empresa vai ter o lucro geralmente atividade que você trabalha pro carnaval. Exato, é isso. Não tem jeito, meu amigo. Mas é possível sim fazer esse ajuste. O importante é essa transparência, o importante é deixar sempre o ambiente de trabalho saudável. E isso, sempre com uma transparência, com uma conversa, esclarecendo essas regras antecipadamente, surte um efeito muito positivo. Perfeito. Meu amigo, obrigado, doutor. Obrigado, Sérgio. Obrigado, viu? Eu que te agradeço. Obrigado por ter vindo aqui. Olha,